Bem-vindo ao monge budista. No seu caminho de luz em direção à purificação, encontrará sempre pessoas nocivas que procuram fazer-lhe mal. Mas não é com os inimigos diretos que deve preocupar-se, mas sim com as pessoas falsas que se disfarçam de amigos para lhe fazer o pior mal. Por isso, hoje vamos falar sobre pessoas falsas, sobre como lidar com elas de acordo com a doutrina Zen e sobre os danos que podem causar. Junte-se a nós nesta viagem. Numa aldeia distante, vivia um jovem monge chamado Koji, conhecido pela sua humildade e sabedoria. Um dia, enquanto caminhava para o mercado para comprar mantimentos para o mosteiro, deparou-se com um comerciante que aparentemente precisava de ajuda para arranjar a sua carroça. O comerciante, com um sorriso simpático, perguntou a Koji se o podia ajudar a endireitar uma das rodas da sua carroça, pois não podia continuar a sua viagem sem a arranjar. Koji, sem hesitar, aceitou ajudar. Enquanto reparavam a carroça, o comerciante começou a falar das suas viagens e da sua vida, partilhando histórias que suscitavam empatia e simpatia por parte de Koji. Com o passar do tempo, o comerciante começou a questionar Koji sobre o mosteiro, as suas práticas e o seu modo de vida. O jovem monge respondeu com calma e serenidade, sem revelar pormenores profundos sobre a sua vida monástica. No final da reparação, o comerciante agradeceu calorosamente a Koji e ofereceu-lhe uma recompensa pela sua ajuda. Koji recusou educadamente, dizendo que era seu dever ajudar os outros. O comerciante, aparentemente satisfeito, despediu-se e continuou o seu caminho. Quando Koji regressou ao mosteiro, refletiu sobre a interação. Reconheceu que, embora o mercador parecesse simpático e necessitado, havia algo nas suas perguntas que ia para além da simples curiosidade. Koji apercebeu-se que, por vezes, as pessoas com segundas intenções podem disfarçar os seus verdadeiros objetivos sob um disfarce de bondade e necessidade. A lição que Koji retirou desta experiência foi a importância de ser cauteloso sem desconfiar, de manter os limites pessoais e discernir entre autenticidade e intenções ocultas, sem julgar ou fechar-se às interações humanas. Como identificar pessoas falsas? Uma pessoa falsa na sua vida é algo que não só é perigoso para qualquer pessoa, como pode potencialmente arruinar toda a vida de alguém, se essa pessoa falsa usar a confiança que lhe foi dada para lhe causar danos ou prejudicá-lo em alguma área da sua vida. Se quiser evitar isto, pode seguir algumas diretrizes que o ajudarão a estar atento a estas pessoas. Incoerência nas palavras e nas ações. A incoerência entre o que se diz e o que se faz é fundamental na doutrina Zen, que promove o alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Nesta filosofia, valoriza-se a coerência e a integração entre estes três aspectos da vida. Quando existe um desfazamento entre o que uma pessoa comunica e as suas ações, perde-se a integridade e a autenticidade. Na doutrina Zen, a importância da honestidade consigo próprio e com os outros é enfatizada, defendendo a congruência entre palavras e ações. Quando alguém mostra incoerência entre o que diz e o que faz, pode estar a quebrar essa harmonia interior. No Zen, isso é considerado uma desconexão entre a mente e o corpo, levando a um estado de desequilíbrio e falta de clareza mental. Para identificar pessoas com intenções duplas numa perspectiva Zen, a ênfase está em observar as ações de alguém em vez das suas palavras. A ênfase está na prática da atenção plena e na observação consciente. Mantendo uma mente clara e presente, é possível notar estas discrepâncias entre o que é dito e o que é feito, e assim discernir as verdadeiras intenções de alguém. A observação atenta é uma ferramenta fundamental no Zen para identificar a inconsistência entre palavras e ações. Ao estarmos totalmente presentes no momento presente, desenvolvemos a capacidade de perceber não só o que é comunicado verbalmente, mas também como se manifesta no comportamento diário. Esta atenção plena permite-nos detetar as subtilezas da incoerência, proporcionando uma percepção mais clara das verdadeiras intenções e motivações das pessoas que nos rodeiam. Em suma, o Zen ensina-nos a valorizar a coerência entre o que dizemos e o que fazemos como um caminho para a autenticidade e a integridade. Ao prestarmos atenção às discrepâncias entre as palavras e as ações, não só cultivamos uma maior compreensão dos outros, como também reforçamos a nossa capacidade de discernir a autenticidade nas nossas interações diárias. Falta de transparência. Na doutrina Zen, a falta de transparência é interpretada como um obstáculo à compreensão e à ligação genuína entre as pessoas. A transparência implica não só ser claro na comunicação verbal,
mas também mostrar sinceridade nas intenções e agir honestamente em todas as interações. A prática Zen sublinha a importância da comunicação direta e aberta, em que as palavras e as ações refletem honestamente os pensamentos e os sentimentos. A falta de transparência, por outro lado, cria um nevoeiro de percepção. Quando as palavras se tornam véus que escondem a verdade, torna-se difícil compreender verdadeiramente uma situação ou a verdadeira natureza de uma pessoa. Identificar a não transparência requer uma observação profunda e consciente. No Zen, somos ensinados a estar totalmente presentes no momento presente, o que nos permite detectar subtilezas e contradições nas interações com os outros. A falta de transparência pode manifestar-se através da evasividade, da comunicação ambígua ou da falta de congruência entre o que é dito e o que é feito. O discernimento consciente no Zen ajuda-nos a reconhecer a não transparência, permitindo-nos manter uma atitude aberta e receptiva sem julgamento. Em vez de confrontar diretamente a falta de transparência dos outros, promove o desenvolvimento de uma compreensão mais profunda e uma resposta mais compassiva àqueles que podem ter dificuldade em comunicar claramente. Essencialmente, a falta de transparência, detectada através de uma percepção atenta e sem juízos de valor, serve como um sinal para manter a atenção nas nossas interações e orienta-nos para uma comunicação mais autêntica e compassiva. Mudanças na atitude da outra pessoa. Mudanças repentinas na atitude de alguém podem ser um sinal revelador de inconsistências ou falta de autenticidade. Estas mudanças podem manifestar-se de várias formas. Uma pessoa que mostra uma simpatia exagerada num momento e depois se torna hostil sem razão aparente, ou alguém que passa de um interesse genuíno para a indiferença num instante. Estas mudanças súbitas de atitude podem ser desconcertantes e levantar dúvidas sobre a sinceridade da pessoa. A prática da doutrina Zen convida-nos a sermos observadores atentos destas mudanças sem julgamento imediato. Observar estas flutuações de atitude pode ajudar-nos a compreender melhor a pessoa e as suas motivações subjacentes. Não se trata apenas de identificar uma falsidade superficial, mas de compreender as razões por detrás destas mudanças, que podem estar enraizadas em experiências passadas, medos ou desconforto. A autenticidade e a consistência das atitudes são características valorizadas no Zen. Quando nos apercebemos de mudanças bruscas e desproporcionadas na atitude de alguém, isso pode indicar uma falta de alinhamento interior ou uma falta de sinceridade na sua expressão. A prática Zen ensina-nos a estar atentos a estes sinais, a compreendê-los sem preconceitos e a responder a partir de um lugar de compaixão e compreensão. Esta abordagem permite-nos discernir melhor as intenções genuínas das pessoas e promover relações mais autênticas e significativas. A filosofia Zen convida-nos a praticar a empatia e a compreensão compassiva. Em vez de nos apressarmos a julgar estas mudanças, podemos tentar compreender o que poderá estar a acontecer na vida dessa pessoa para causar estas flutuações. A inconsistência na atitude pode refletir uma luta interior que a pessoa está a enfrentar. Aqueles que estão a lidar com dilemas pessoais são susceptíveis de mostrar variações perceptíveis no seu comportamento, o que, de um prisma Zen, não é necessariamente negativo ou falso, mas um reflexo do seu estado emocional. No entanto, em determinadas situações, estas alterações podem ser sinais de alerta para tomar precauções. É essencial manter um equilíbrio entre a compreensão e a proteção de si próprio. Identificar a autenticidade e a sinceridade nas relações é essencial, mas também o é ser solidário com as lutas interiores dos outros. A prática Zen envolve não só a observação das ações dos outros, mas também o cultivo da compaixão pelos seus desafios pessoais. Ao fazê-lo, estamos não só a honrar a nossa própria autenticidade, mas também a reconhecer e a respeitar a humanidade e a complexidade dos outros. Isto permite-nos estabelecer limites saudáveis, dar apoio quando apropriado e manter uma ligação autêntica com os que nos rodeiam. Uso excessivo de lisonjas ou elogios. O uso excessivo de lisonjas ou elogios pode ser um sinal revelador quando se trata de identificar pessoas que podem não ser autênticas. Numa perspectiva Zen, a autenticidade e a sinceridade são valores fundamentais. Se alguém está constantemente a fazer elogios exagerados ou excessivos, isso pode indicar uma tentativa de manipulação ou uma falta de sinceridade nas suas interações. A filosofia Zen defende a simplicidade e a sinceridade na comunicação.
As interações autênticas baseiam-se na honestidade e na ausência de objetivos ocultos. Os elogios genuínos vêm do coração e são expressões honestas de apreço pelos outros. No entanto, quando os elogios se tornam excessivos ou parecem ter como objetivo obter favores, criar uma imagem falsa ou influenciar os outros de forma manipuladora, podem ser utilizados como estratégia para obter algo em troca. É importante cultivar a sensibilidade para discernir entre a apreciação genuína e os elogios vazios. Quando alguém elogia constantemente sem base genuína ou sem retribuir com ações consistentes, pode ser um sinal de aviso para examinar mais profundamente a autenticidade das suas intenções. A prática Zen convida-nos a estar conscientes das nossas interações e a observar padrões no comportamento dos outros sem julgamento imediato, prestando atenção às ações que acompanham os elogios e mantendo a clareza mental. Podemos discernir se esses elogios são genuínos e apoiados por ações consistentes ou se são uma estratégia superficial para manipular ou impressionar. Esta sensibilidade permite-nos estabelecer relações genuínas baseadas na sinceridade e no respeito mútuo. Manipulação emocional. A manipulação emocional pode ser um sinal de alerta para identificar pessoas cujas intenções podem não ser genuínas. De uma perspectiva Zen, a autenticidade e a compreensão das emoções próprias e alheias são fundamentais para relações autênticas e significativas. Quando alguém tenta manipular as emoções dos outros para atingir determinados objetivos ou influenciar as suas decisões, isso pode indicar uma falta de sinceridade ou uma agenda oculta. A manipulação emocional pode assumir muitas formas, desde o apelo à culpa ou ao medo, até ao exagero de sentimentos para obter uma resposta específica. Na prática Zen, é realçada a importância da autenticidade e da compreensão compassiva das emoções. Manipular as emoções dos outros vai contra os princípios da compreensão genuína e da empatia. A verdadeira ligação emocional surge da partilha de sentimentos de forma autêntica e sincera, e não da tentativa de controlar ou manipular os sentimentos dos outros. Observar se alguém use repetidamente estratégias emocionais para influenciar os outros pode ser uma indicação de que as suas intenções não são completamente sinceras. Estar consciente destas dinâmicas emocionais e manter a sua própria estabilidade emocional pode ajudar a identificar a autenticidade nas interações. A prática Zen convida-nos a ter consciência das nossas próprias emoções e a compreender que o respeito e a sinceridade são elementos essenciais nas relações humanas. Ao cultivar a compaixão e a autenticidade nas nossas interações, podemos discernir entre a manipulação emocional e as ligações autênticas, baseadas na sinceridade e no respeito mútuo. Como tirar pessoas falsas da sua vida. Mesmo que as pessoas falsas sejam seres que podem ser tóxicos, remover essas pessoas da sua vida pode ser um processo desafiante, mas por vezes é necessário para preservar o seu bem-estar emocional e mental. Se tem a certeza de que a pessoa de quem se quer livrar é má para si ou tem intenções duplas, então pode seguir as orientações abaixo. Estabelecer limites claros. Estabelecer limites claros no âmbito da doutrina Zen pode ser uma forma poderosa de gerir relações com pessoas falsas. Comece por cultivar uma compreensão profunda de si próprio, reconhecendo os seus próprios valores, limites e necessidades. Na filosofia Zen, a autoconsciência é fundamental. Uma vez definidos os seus limites, identifique os comportamentos que considera inaceitáveis ou prejudiciais. A prática Zen incentiva a observação reflexiva, o que lhe permite reconhecer estes comportamentos de forma objetiva. É essencial comunicar estes limites de forma clara e assertiva. A doutrina Zen defende uma comunicação consciente e honesta, expressando as suas necessidades de uma forma que dê prioridade ao seu bem-estar emocional. Seja coerente com os seus limites e respeite-os, independentemente das circunstâncias. A consistência é uma parte essencial do estabelecimento de limites claros. Aumenta a sua autoestima e transmite a sua assertividade aos outros. Neste processo, pratique o desapego emocional. Reconheça que não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar as suas reações e o seu bem-estar emocional. Dê sempre prioridade ao seu bem-estar emocional e mental. Não sacrifique os seus limites para agradar aos outros. A filosofia Zen centra-se no autocuidado e na autenticidade, o que significa honrar os seus próprios limites para manter o equilíbrio nas suas relações. Estabelecer limites claros
E mantê-los não só lhe dá poder, como também o pode ajudar a identificar as pessoas que não respeitam esses limites. De uma perspectiva zen, este processo de autenticidade e autoafirmação não só ajuda a eliminar pessoas falsas da sua vida, como também promove relações mais genuínas e autênticas. Distanciamento emocional. Distanciar-se emocionalmente de uma pessoa falsa é uma estratégia poderosa apoiada pela doutrina Zen para preservar o seu bem-estar e clareza mental. Comece por cultivar a consciência das suas próprias emoções em relação a essa pessoa. A doutrina Zen dá ênfase à observação consciente de sentimentos e pensamentos sem julgamento. Assim que identificar padrões prejudiciais ou emoções negativas associadas a essa relação, pratique a autoaceitação e a compaixão para consigo próprio. Esta é uma prática fundamental na doutrina Zen, que lhe permite reconhecer as suas emoções sem se agarrar a elas. Estabelecer limites emocionais saudáveis. Reconheça quando precisa de se afastar e de se proteger emocionalmente. Isto pode implicar reduzir o tempo que passa com a pessoa, limitar a informação pessoal que partilha, ou ter consciência de como a relação afeta a sua energia. Dê prioridade ao seu bem-estar emocional. A doutrina Zen defende o autocuidado e o equilíbrio emocional. Aprenda a identificar quando uma relação causa mais danos do que benefícios e tome decisões com base no seu bem-estar. Praticar a compaixão desapegada. Isto significa reconhecer as emoções e ações da outra pessoa sem reagir emocionalmente. Permanecer calmo e internamente equilibrado, independentemente das atitudes ou comportamentos da outra pessoa. Finalmente, a distância emocional não é apenas um ato de autocuidado, mas também uma forma de manter a harmonia interior. De uma perspectiva zen, este distanciamento pode ser uma forma de honrar a sua própria integridade e de cultivar relações mais saudáveis e autênticas. Promover o seu bem-estar emocional. Promover o seu bem-estar emocional é um processo enraizado na doutrina zen e pode ser fundamental para se libertar de relações com pessoas falsas. Comece por cultivar a autoconsciência emocional. A prática zen dá ênfase à observação consciente dos seus sentimentos sem julgamento. Reconhecer como se sente nessa relação permitir-lhe-á tomar decisões mais informadas. Desenvolver um espaço interior de calma e equilíbrio. Isto implica cultivar a paz interior através da meditação e da atenção plena, ferramentas essenciais na doutrina zen. Ao concentrar-se no seu interior, será mais capaz de discernir como essa relação afeta o seu bem-estar. Estabelecer limites claros. Reconheça e comunique o que o deixa desconfortável ou insatisfeito na relação. A doutrina zen defende a clareza e a autenticidade. Estabelecer limites ajuda-o a proteger o seu bem-estar emocional e a manter a integridade pessoal. Cultivar a compaixão desapegada. Esta prática zen permite-lhe ver as ações e emoções da pessoa sem reagir emocionalmente. Não se trata de ser indiferente, mas de permanecer calmo e compreensivo, sem permitir que as emoções tomem conta de si. Dar prioridade ao seu bem-estar. O Zen ensina que tomar conta de si próprio é essencial para o seu bem-estar geral. Se uma relação afeta negativamente a sua paz interior, reconheça quando é necessário dar um passo atrás e dar prioridade a si próprio. Em suma, de uma perspectiva Zen, promover o seu bem-estar emocional dá-lhe a clareza e a força interior para identificar e libertar-se de relações que não contribuem para o seu crescimento pessoal e harmonia interior. É um processo que envolve autoconsciência, autenticidade e autocuidado. Praticar o desapego. A prática do desapego emocional, de acordo com a doutrina Zen, é um processo gradual e profundo que envolve libertar-se da dependência emocional de pessoas ou situações. O desapego, na sua essência, implica não estar emocionalmente dependente de outras pessoas. No contexto de uma relação com alguém que demonstra falsidade, esta prática torna-se uma ferramenta inestimável. Comece por observar as suas próprias reações emocionais e pensamentos em relação a essa pessoa. O Zen dá ênfase à autoconsciência como ponto de partida para qualquer mudança. Observe como o comportamento dessa pessoa o afeta e como reage a ele. A doutrina Zen defende a aceitação da realidade tal como ela é. Isto implica aceitar que nem todas as relações serão autênticas e saudáveis. Aceitar a verdade da situação e a pessoa tal como ela é, sem a idealizar ou esperar mudanças. Praticar o desapego da necessidade de influenciar ou mudar essa pessoa. O desapego implica libertar-se da necessidade de controlar os resultados das relações.
Em vez de tentar mudar a pessoa, concentre os seus esforços na forma como reage e se relaciona com ela. Numa perspectiva Zen, estabelecer limites não é um ato de rejeição, mas sim de amor próprio e respeito mútuo. Comunique os seus limites com gentileza e firmeza, mantendo a calma e a compostura. Dedique mais tempo e energia ao desenvolvimento pessoal. Cultive atividades e práticas que alimentem o seu bem-estar emocional e espiritual. A doutrina Zen promove o autocuidado como uma chave para a saúde mental e emocional. Apesar de se distanciar emocionalmente, pratique a compaixão para com essa pessoa. Não significa justificar o seu comportamento, mas sim compreender a partir de uma distância emocional, mantendo uma perspectiva amorosa e compassiva. Dar prioridade ao seu bem-estar. Dar prioridade ao seu bem-estar não significa cortar abruptamente os laços, mas sim fazer escolhas que o ajudem a manter o seu equilíbrio interior e a sua saúde mental. Através de uma autoavaliação, do estabelecimento de limites saudáveis e da concentração no seu bem-estar, pode gerir melhor as relações com pessoas falsas, a partir de uma perspectiva mais equilibrada e consciente. Comece por refletir sobre a forma como esta relação o afeta. Observe as suas emoções, pensamentos e como se sente na sua presença. Esta autoavaliação permitir-lhe-á compreender melhor de que forma esta pessoa pode estar a influenciar o seu bem-estar. Na doutrina Zen, a aceitação da realidade tal como ela é enfatizada. Reconhecer a verdadeira natureza da relação e da pessoa, sem idealizar ou esperar mudanças. Aceite que nem todas as ligações são saudáveis ou autênticas. O bem-estar pessoal é fundamental para a doutrina Zen. Dedique tempo a atividades que alimentem o seu bem-estar físico, emocional e espiritual. A meditação, o exercício físico, a ligação à natureza ou qualquer atividade que lhe traga paz e equilíbrio são essenciais. O desapego significa não estar emocionalmente dependente dessa pessoa. Não significa cortar a relação, mas libertar-se da necessidade da sua aprovação ou afeto. Isto permitir-lhe-á manter uma distância emocional e lidar com a relação com maior clareza. Mesmo que se afaste emocionalmente, mantenha um espaço para a compaixão. Compreender que toda a gente tem dificuldades internas e age com base nas suas próprias limitações pode ajudá-lo a distanciar-se sem ressentimentos. A doutrina Zen exige a mudança de pessoas falsas? A doutrina Zen não estabelece uma obrigação direta de ajudar pessoas falsas, mas promove a compaixão e a empatia para com todos os seres. Esta compaixão estende-se mesmo àqueles que podem não ser autênticos ou genuínos nas suas interações. No entanto, este ensinamento não implica que nos devamos envolver em relações prejudiciais ou manter laços com pessoas que não são honestas. Em vez de sentir a obrigação de ajudar ativamente aqueles que podem comportar-se de forma falsa, a doutrina Zen propõe um equilíbrio. É importante compreender que se pode manter uma postura compassiva para com eles, mas isso não implica manter uma relação próxima se essa relação comprometer o nosso bem-estar emocional ou mental. A essência está em manter uma compreensão compassiva da situação, sem julgamentos. Esta compreensão é combinada com o reconhecimento de que o autocuidado é igualmente essencial. Aprender a estabelecer limites saudáveis, manter a distância emocional quando necessário e manter a integridade pessoal é uma forma de honrar tanto a compaixão como a responsabilidade para consigo próprio. A doutrina Zen incita-nos a cultivar uma compaixão que se estende não só a outros, mas também a nós próprios. Ser compassivo nem sempre significa ajudar ativamente. Por vezes significa saber quando nos devemos afastar para preservar o nosso próprio bem-estar emocional e mental. Ou seja, a doutrina Zen não impõe uma obrigação inabalável de ajudar pessoas falsas, mas encoraja a compaixão e a bondade para com todos os seres, incluindo aqueles que podem comportar-se de forma desonesta ou falsa. No entanto, esta compaixão não implica necessariamente manter uma relação próxima ou sacrificar-se por aqueles que não são genuínos ou que podem causar danos. Em vez de se forçar a ajudar ativamente uma pessoa falsa, a doutrina Zen sugere uma abordagem equilibrada. Isto pode implicar manter uma certa distância emocional para proteger a sua própria integridade, enquanto mantém uma atitude compassiva e uma mente aberta em relação a essa pessoa. A ideia principal é que mesmo que não tenhamos a obrigação de ajudar uma pessoa falsa, podemos manter uma postura compassiva, evitando cair em julgamentos ou reações negativas.
Através de uma compreensão da impermanência e da natureza humana, a doutrina Zen convida-o a cultivar uma compaixão que se expressa em actos generosos quando possível e apropriado, sem perder de vista a sabedoria de proteger o seu bem-estar emocional e mental.